Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Eu sempre quis aparecer mesmo, desde criança. Quis saber como que é entrar dentro da televisão, como que é o povo me ver na rua. Eu falava que eu queria ter fã. Mas então você sempre queria algo grande, assim, pra você? Você enxergava esse seu tamanho? Sim, eu sempre pensei em chegar em lugar grande, só que eu não sabia que essas coisas que eu fazia aqui na roça, com a simplicidade, fosse ganhar o mundo. Porque é tipo só uma menina da roça fazendo umas coisas mesmo, normal, e gente de fora acha interessante. Essa é a Alessandra Araújo, também conhecida como blogueira raiz. Ela capturou a atenção de literalmente milhões de seguidores com seus vídeos onde mostra com muito humor e criatividade a realidade no campo e suas criações e recriações de looks de celebridades, usando materiais sustentáveis que encontra em sua fazenda na zona rural em Aparecida do Rio Negro, Tocantins. O seu talento inegável já rendeu fãs famosos, convite para participar do São Paulo Fashion Week e foi escolhida como uma das capas da revista Elle, em sua série Mulheres que Transformam. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é o Emoção Criativa, um podcast para ajudar artistas, creators e profissionais da indústria criativa a encontrarem sua potência dentro de si e no mercado. E tá começando mais uma edição do Fashion Week Rural, onde vocês vão ver nessa passarela aqui maravilhosa, essa estrada aqui quase não tem fim mesmo. Esse aqui, meu primeiro look, é esse aqui, todo trabalhado na folha. Ó, ela é uma folha e aí aqui ó, tem umas folhinhas bem pequenininhas, então ele é todo de babadinho. Ele tem esse movimento aqui. Vamos lá, agora eu vou lá e volto desfilando, entendeu? Já com a música para ficar aquela tom assim de passarela. Depois que eu comecei com o podcast, eu sempre recebo sugestões dos ouvintes através dos canais do Emoção Criativa. Mas tem um desses canais que tem prioridade. Ou pelo menos, se não tem resposta, o meu saque fica congestionado. É minha mãe. Meu filho, você tem que conhecer o Instagram da Alessandra Araújo, blogueira raiz do interior do estado de Tocantins. É muito engraçada, hilária, e super criativa. Ela faz cada roupa de folha de bananeira maravilhosa. Apesar de nem sempre ela acertar tão na mosca, eu fiquei realmente impressionado com a Alessandra. Vídeos sempre muito engraçados, com uma temática e um estilo de humor que eu nunca tinha visto antes. Fora o talento manual e o senso estético com as suas criações de moda. Me lembro de uma matéria do New York Times que falava do Luiz Gonzaga e que teve que explicar para os seus leitores que ele era uma mistura de dois americanos muito conhecidos, um cantor e um sociólogo, se eu não me engano, porque eles não tinham parâmetro para compreender a complexidade da genialidade do artista pernambucano. E a Alessandra tem isso. Só as suas criações de moda já seriam suficientes para ela ser considerada um grande talento. E somado a isso, ainda tem essa humorista fora de série. Como em todas as entrevistas por aqui, sempre tem alguma coisa que instiga a minha curiosidade. E no caso dela, eu queria entender como ela tinha o fluxo criativo tão livre e tão potente nessas áreas diferentes e não necessariamente complementares. O que eu acabei entendendo é que, além da vontade de fazer graça com tudo e da sua altíssima velocidade de pensamento, são a sua autopercepção artística e o tamanho que ela permite se enxergar que parecem ser os seus maiores aliados. E como tudo em sua carreira até aqui, as coisas para ela surgem de maneira muito fluida, assim como seu processo criativo. Como no caso da primeira lembrança de ter entrado em contato com a sua vocação. Eu acho que foi na adolescência mesmo que eu comecei. Quando chegava a gente aqui, aí eu começava a fazer graça, vestir roupa da minha avó e sair desfilando, E o que o pessoal falava? ficava sorrindo. E o que você sentia nesse momento? Por que você gostava de fazer isso? Eu não entendia muito essas coisas de telefone ainda, mas eu sentia vontade de fazer mais, de alcançar mais pessoas, de ver o que que ia dar mais pra frente. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu acho que uns 15 por aí.
Se vestir com as roupas era o jeito que você conseguia divertir as pessoas, ou tinha alguma coisa especial com roupa? Não, era só o jeito de vestir mesmo. Eu sempre fui mais pra essa parte do humor. Entendi. Eu já ouvi uma entrevista falando que o seu pai também tem esse jeito para o humor. Tem, ele também tem bastante, eu acho ele muito engraçado, assim, é natural dele. Se a gente perguntasse para ele, por exemplo, quando que ele percebeu que o seu humor nasceu, você acha que ele falaria dessa época do vestido ou talvez alguma lembrança mais antiga? Não sei, não sei. A sua primeira lembrança de você fazendo graça ou divertindo as pessoas era com essas roupas? Era. E você misturava roupas, como é que era o seu processo ali? Ficava muito tempo ou você pegava qualquer coisa que aparecia na sua frente? Qualquer coisa, tipo algo que não combinasse nada. Aí quanto menos combinasse, melhor. Era. Ainda hoje, quando eu vou gravar stories, eu pego algo que não tá combinando com nada. O pessoal já sabe o meu jeito de fazer graça. Aí, pelo visto, eu não falo nada. O povo já sabe que tá tudo descombinando, mas eu tô usando ali. E por que que você fazia isso? E eu sempre gostei dessas coisas engraçadas. E quando eu tive meu primeiro celular, eu fui vendo na internet. Eu assistia muitos vídeos do Whindersson, depois eu fui conhecendo esse pessoal engraçado. Em novela também, essas cenas engraçadas. Aí eu ia fazendo também. E qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra de qualquer tipo? Livro, música, filme, alguma coisa na TV? Quando que você se lembra de ter visto alguma coisa e ter, tipo, aberto a sua cabeça muito? Eu gostava muito de uma novela que eu vi, que era até com a Tata Werneck, que eu gosto muito dela, que ela pensa as coisas muito rápido, pra essa parte do humor. O que que você sentiu vendo ela? Era como se fosse um jeito de fazer graça que você achou interessante ou você se identificou? É, que eu achei interessante, que ela é bem simples, mas ao mesmo tempo ela é engraçada. É o jeito natural dela, é engraçado. Falando assim, é um pouco parecido com o seu, né? Que eu acho que é também uma característica sua, que você fica muito improvisando. É, bastante do meu dia a dia mesmo. Eu não procuro nada pra fazer graça, só do meu dia a dia. Mas você se prepara para fazer os seus vídeos ou você grava e o que sair, saiu? Às vezes eu me preparo antes um pouquinho. Eu pego uma ideia para desenvolver ela, ver o que que tem que colocar, acrescentar mais ou não, e aí só gravo. É bem mais natural mesmo. Pelo visto, você prepara mais só a estrutura, mas na hora mesmo você abre a câmera e fala o que sair. É, verdade. Isso que eu acho parecido com a Tatá também. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, porque a Tatá, a minha sensação vendo o trabalho dela é que ela é muito rápida. Ela é bem rápida. Por isso que eu te perguntei do improviso, que para você conseguir fazer tudo na hora, é porque tá tudo passando muito rápido também na sua cabeça. Às vezes surge a ideia na frente da câmera, aí já tem que encaixar ali no vídeo. É engraçado, porque ela parece ser muito rápida. Você não necessariamente, quem vê o seu trabalho, entende a rapidez como uma característica sua. Vendo que você faz tudo tanto no improviso, assim, a rapidez, pelo que eu tô entendendo, faz total sentido. Faz sim, às vezes faz bem sentido. Qual foi o seu momento de maior plenitude criativa, onde você sentiu que o que estava dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Ou seja, qual foi a vez que o momento da criação foi o mais assim que te deu uma sensação de plenitude, de que as coisas estavam todas encaixadas, de que você estava feliz, parecia que tudo fazia sentido. Teve algum momento durante toda essa sua história de produção, de criação? Teve um, foi quando eu inventei o Fashion Week Rural, baseado em São Paulo Fashion Week. Foi como, tipo assim, se eu estivesse criando um evento lá, é a mesma grandiosidade, até pela repercussão que teve também. O pessoal já sabe, quando sai o Fashion Week, aí ele já pede o Fashion Week Rural. Não deixa de ser aquela cena da adolescência. Verdade. Você falou que o impacto que teve também foi importante, mas você sente que essa plenitude ou essa sensação diferenciada do Fashion Week Rural foi quando você teve a ideia, quando você estava fazendo? Foi porque o resultado foi muito grande ou foi tudo junto? Como é que você entende que aquilo foi diferente? Foi tudo junto, porque foi uma brincadeira que eu fiz. Quando eu vi o vídeo todo montado, sou a primeira a curtir meus vídeos. Quando eu vi que
explodiu. E que não só eu estava gostando, então eu vi que era alguma coisa grande também. Quando que você entendeu essa questão de querer ser grande? Já foi lá quando você já se vestia com as roupas da sua avó? Você já tinha alguma coisa, assim, de imaginar querer ser de algum tamanho, ou isso veio aos poucos, ou veio a partir de um momento específico? Eu sempre quis aparecer mesmo, desde criança. Quis saber como que é entrar dentro da televisão, como que é o povo me ver na rua. Eu falava que eu queria ter fã. Mas então você sempre queria algo grande, assim, pra você? Você enxergava esse seu tamanho? Sim, eu sempre pensei em chegar em lugar grande, só que eu não sabia que essas coisas que eu fazia aqui na roça, com a simplicidade, fosse ganhar o mundo. Porque é tipo só uma menina da roça fazendo umas coisas mesmo, normal, e gente de fora acha interessante. Essa tua vontade de ser grande era uma coisa que você imaginava, tipo, indo parar na TV? É isso, novela, participação em novela, em filme, eu sempre pensei isso mesmo. É claro que não tem como dar a resposta para isso que eu vou te dar, mas eu vou perguntar mesmo assim. Se os seus vídeos não tivessem dado tão certo e não tivesse, de certa maneira, acontecendo, né, isso tudo que você sonhou, você acha que você teria chegado a sair do interior ou do campo e ido para uma cidade, ir buscar esse sonho de ser grande ou de ser atriz ou de ir para novela? Eu acho que não, porque antes de gravar o vídeo eu vinha muita dificuldade quando a gente vê as outras pessoas em volta que têm a mesma condição, não conseguiu sair para lugar nenhum e que ainda hoje está na roça. Então eu acho que aquele tempo minha mentalidade era bem pequena um pouco. Mas quando eu fui para a internet que eu passei a descobrir que o simples era bem mais além. É, você não foi para internet, levaram você, seu irmão, né? É, foi verdade. E você falou, por exemplo, do trabalho do Whindersson, né, que você já via. Ele, de alguma maneira, te dizia, quando você via o trabalho dele, que era possível, talvez, alguém fora de um grande centro conseguir chegar em algum lugar? Sim, eu assistia demais. Aí eu via também que ele lutou bastante, veio do interior também. Ele dizia que não tinha nem celular para gravar, essas coisas assim. Aí eu me inspirei também muito. Teve algum momento nessa tua jornada aí digital da internet que você sentiu que tinha conseguido esse tamanho que você sonhava? Qual foi um momento, assim, marcante que você sentiu: "Caramba, consegui alguma coisa"? Foi quando eu comecei a ser chamada para ir para a TV. O pessoal mandava mensagem, queria eu na TV, e eu via que dava audiência, porque eles me falavam. Você queria entrar dentro da TV, você conseguiu, né. É, consegui sim. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo dessa sua trajetória, que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Na verdade, eu não sou de ficar ouvindo as pessoas não, eu vou mais pela minha cabeça mesmo. Ainda hoje o povo fala, tem uns que gostam, outros que não gostam, mas eu não ligo não. Aí que eu faço fazer mesmo. Mas teve alguém nessa sua trajetória que falou assim: "Ih, Alessandro, isso não vai dar certo não, desiste". Ou alguém que falou alguma coisa, não precisa nem ser da internet mesmo, alguém próximo, alguém perto que te botou pra baixo, que você chegou a pensar: "Ah, isso aqui é uma besteira"? Já teve, tipo, comentário já, que eu já vi, de internet mesmo. Mas eu acho que esse povo que não dá conta de crescer, aí fica criticando os outros. Mas então o retorno positivo foi sempre tão grande, tão maior do que esse negativo, que nunca chegou a te abalar? Foi, graças a Deus, sempre foi muito positivo. Tudo que eu já fiz foi bem positivo pra mim. Teu trabalho é muito legal, desperta o lado bom das pessoas, né. É. E é uma coisinha bem simples, que desde a criança até o povo mais velho pode assistir sem medo, não tem palavrão, não tem essas coisas assim pesadas. É isso. Quando eu falei que eu ia te entrevistar, minha mãe ficou nervosa. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu, ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? O Whindersson veio na minha casa, ele falou que o meu trabalho era legal, que não era para mim desistir, que eu ia crescer muito, que eu admiro até hoje, nossa. E ouvir isso dele, então, para mim foi bom demais. Mudou a sua percepção sobre você mesma? Me deu força, né, para continuar mais, mais e mais.
É engraçado como é que é diferente. Você pode receber milhares de elogios, mas quando é de alguém que a gente admira, tem um outro peso. Tem, isso é verdade. Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos desse seu processo criativo? Ou seja, o que que você aprendeu ao longo desses anos sobre como conseguir se expressar e como conseguir acessar esse seu material interno? O que que você tem dentro de você que você põe para fora? Teria alguma dica para você mesma? Eu teria começado mais cedo, porque no início eu gravava pra mim. Isso aí foi meu irmão que teve a ideia de me colocar na internet. Então, se fosse um conselho pra mim, assim, de antes, eu teria começado bem mais cedo. Mas por que que você acha que você gravava só para você? Não tinha essa vontade de se mostrar na internet? É porque era tão normal pra mim, eu achava que ninguém ia querer ver uma pessoa capinando, igual eu faço tutorial, como capinar uma roça, como arrancar milho. Eu achava que ninguém ia querer ver essas coisas. Mas você não via que as pessoas em volta de você gostavam? É, mas eu pensava, tipo, o povo da cidade grande deve querer ver só as coisas mais evoluídas de cidade grande. Você achava que não tinha valor as coisas do campo? Era, eu achava que eles não iam dar muita importância para essas coisas, assim, mais simples do interior, Isso era uma coisa que você achava que eles não iam dar valor ou no fundo você também não dava tanto valor? que eles não iam dar valor. Por causa que eu nem parei de gravar, tipo, gravava só pra mim. Mesmo eu achando que eles não iam gostar, eu continuei gravando, Por que que você gravava? porque eu sempre gostei dessas coisas do interior, mas eu gravava só pra mim. Aí depois que meu irmão foi colocando na internet, aí eu via que o povo também gostava de ver, porque muitos moravam também no interior, aí foi pra cidade grande. Então, esses vídeos que eu mostro, fica essa lembrança pra eles. Mas você já via essas blogueiras ou influenciadoras falando da realidade delas e aí você meio que imitava elas, só que com a sua realidade, fazendo isso só pra você? É, eu imitava. Eu gostava de imitar também fazendo maquiagem, só que eu nem tinha maquiagem, nem sabia fazer. Mas esses que você fazia antes de mostrar para as pessoas, era também todos de humor? Ou era tentando ser mais sério? Era tudo de humor. Que eu tô tentando viajar aqui em cima do que você estava falando, a minha sensação é como se quase você tivesse orgulho do campo, tipo: "Ah, eu sou de um determinado time de futebol, sou Flamengo, então eu defendo esse time", e aí você via que ninguém falava do que você falava, e aí te dava vontade de falar disso? Era meio que algo É, eu queria mostrar uma coisa diferente também. você não queria falar nada parecido com ninguém. Não, eu queria mostrar uma coisa minha mesmo, na realidade, sem filtro. Porque essa eu acho que é uma característica do seu trabalho, e que eu acho que é uma característica de todo grande artista, de toda grande artista, é uma vontade inexplicável de não querer fazer nada igual a ninguém. Você tem isso? Eu tenho sim, que eu gosto de fazer só minhas coisas mesmo, simples. O simples não necessariamente é o mais fácil, né? É verdade, Às vezes, para simplificar, dá maior trabalheira. tem vezes que dá mesmo. Você tem esse esforço para fazer uma linguagem mais simples ou você só naturalmente acaba se expressando e sai dessa maneira mais, como você diz, mais simples? Bem natural mesmo, é o meu jeito. Que conselho que a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Como é que era a Alessandra criancinha? Tinha alguma coisa diferente? Ou já era tudo que já é hoje? Eu acho que continua igual. Eu sou bem criativa, desde criança. Que tipo de coisa que você fazia? De transformar. Quando eu vi o Fashion Week, eu via aquelas roupas e eu peguei o que estava à minha volta, que tem muita folha, foi criado sempre no mato. Aí eu peguei o que eu tinha e transformei para mim em arte. Sem menor dúvida. E quando você era criança, que tipo de coisas que você fazia? Também eu gostava sempre de brincar assim, de fazer roupa, essas coisas. Quando você fala, assim, de fazer roupa, naquele episódio que você falou com as roupas da sua avó, já era com uma vontade de fazer graça, né. Era. Na verdade, o que eu quero te perguntar é se tudo que você criava tinha vontade de fazer graça ou algumas coisas eram só para exercitar a criatividade? Eu sempre tive vontade de ir mais para essa parte do humor, eu sempre gostei, sempre fui muito fã.
Tipo, quase tudo que você faz é sempre com o objetivo de fazer graça. Fazer graça, é. É, tá conseguindo, né? Existe alguma coisa que mudou dentro da sua cabeça que fez a sua carreira chegar em outro nível? Ou a sua carreira chegando em outro nível fez mudar alguma coisa dentro da sua cabeça? Mudou uma coisa dentro da minha cabeça, porque quando começou a fazer sucesso, eu achei que o pessoal lá de fora não ia querer ver e estão até hoje. Como é que você foi lidando quando começou a ter essa primeira onda de muita gente prestando atenção no que você estava fazendo? Isso foi uma pressão para você? Você se sentiu com mais dificuldade ou você levou numa boa? Até agora eu tô levando numa boa, bem natural. Você ainda não experimentou nenhum momento que você se sentiu pressionada? Você continua só fazendo as suas coisas do mesmo jeito como você sempre fez? É porque eu já falei, meu seguidor já sabe. Eu só apareço lá quando eu quero, só posto o que eu quero. Quando eu quero opinião, eu boto uma enquete lá. Mas e se, por exemplo, se te chamassem pra uma novela e aí tivesse essa coisa mais porque você, por enquanto, assim, tá tipo como se fosse sem compromisso, né, com a criatividade, porque você faz quando tá afim. Sim, E como é que é pra você imaginar você ter uma pressão de uma constância, como se, por exemplo, se te dessem um programa de TV ou se você fosse participar de uma novela, alguma coisa, você acha que você ia lidar bem com isso, baseado nas experiências que você já teve? aí eu acho que iria mudar bastante. Mas eu ia querer fazer sim. Sua participação lá na Praça é Nossa, eu achei aquilo ali tem um pouco mais de pressão, né. Teve. Passei a noite toda decorando 2 papel. No sítio, a galinha vivia trepada na janela assim, mas cacarejava que era uma coisa. Tá se achando engraçadinho, né? Eu sou mesmo, eu sou engraçadão mesmo. Foi Deus que me deu esse dom. Mas em compensação a cara e o resto ficou por conta do diabo, né? E como é que foi pra você? Quando eu recebi, assim, os 2 papel, eu pensei: "Vixe, isso tudo", que era 3 falas. E aí quando é só 2, você decora 2 falas, mas quando é 3, aí tem que decorar os 3 para saber o tempo de entrar. Fiz meu irmão decorar comigo, aí ele ficou até 3 da manhã decorando. Aí no outro dia estava os 2 sabendo os textos todinho. Isso foi na véspera? Foi um dia antes. Como é que foi pra você esse processo um pouco mais não tão solto? Você gostou também? No início eu fiquei um pouco nervosa, mas depois, quando eu estava lá na frente da câmera, aí eu achei bom. É, né, que eu acho que é na câmera que a tua velocidade de pensamento pode ser aproveitada ao máximo, né. Eu acho que sim. Você pode acompanhar o trabalho da Alessandra Araújo, suas esquetes e a sua cobertura do Fashion Week Rural nas suas redes sociais. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. A trilha que vocês estão ouvindo é do Diogo Strauss. A colaboradora do roteiro e planejamento é a Sabrina Alento Mourão. E eu sou Pedro Garcia de Moura. Muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.